Espírito, Senhor, nos enviar. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Maria, eu confio em vós. Hoje é sábado, o sábado após a festa do Sagrado, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é dedicado ao Sagrado Coração de Maria. Por isso foram lembrados o coração de Jesus e o coração de Maria. Eu gostaria de, antes dar a palavra para o nosso palestrante, orientador nesta reunião de pastoral, de ler um trechinho, com certeza ele já conhece, mas talvez os outros não conheçam, do Cardeal Sará, que corresponde muito bem ao que vamos meditar no dia de hoje. Vamos conversar sobre este assunto. Diz ele: acredito que a família é uma realidade insuportável para o demônio, sendo por excelência o lugar do amor e da doação gratuita. Ela incita seu ódio, e violência. Ainda mais profundamente, a união de pai, mãe e filho é um remanescente da fecunda unidade da Trindade Divina. Por meio das famílias, o diabo quer profanar a unidade trinitária. Acima de tudo, ele quer privar crianças inocentes de uma juventude feliz e cheia de amor. Ao destruir as famílias, aquele que é homicida desde o princípio está apenas repetindo o massacre dos santos mártires, porque Deus se fez criança. A inocência de cada criança tornou-se insuportável para o diabo, porquanto reflete a própria inocência de Deus. Por isso, é urgente defender as famílias e dar-lhes apoio. Não é apenas uma questão moral, é uma guerra espiritual. É necessário ajudar os cônjuges a se amarem fielmente uns aos outros ao longo da vida. Eles carregam
a imagem da própria fidelidade de Deus ao seu povo e, em particular, aos mais fracos e às crianças. Pois bem, é exatamente a família, fundada sobre o matrimônio entre um homem e uma mulher, a maior ajuda que se possa oferecer às crianças. Então, com estas palavras que eu li ontem à noite, antes de dormir, começamos esta reunião e eu desejo ao nosso orientador, o padre Luiz Henrique, uma bela exposição, como a gente vê aqui na pauta da reunião, e que todos tenhamos proveito. Espero que haja muita gente nos acompanhando, porque o tema é da maior importância e a reunião de pastoral aqui em nossa arquidiocese é uma tradição que vem de todos os arcebispos, desde o começo da nossa arquidiocese. E mesmo com a Covid, a gente tem conseguido levar para frente este projeto de formação pastoral para todos os nossos irmãos e irmãs engajados na pastoral familiar e a pastoral de modo amplo, a pastoral na igreja, a evangelização de todos. E passo então a palavra ao nosso querido padre Luiz Henrique. Se a Thalita não tem alguma outra coisa para dizer, você ia dizer alguma coisa, Thalita? Vou só dar umas orientações, não, Washington? Desculpe. Nada. Só o padre Luiz Henrique, né, vai estar conosco nesse primeiro momento, ele vai fazer a explanação do tema, mas vocês já podem ir anotando as perguntas, que vocês depois vão enviar para o número 3223-0758, 3223-0758, é o WhatsApp, podem ir enviando as dúvidas ao longo da explanação do padre Luiz Henrique, e no segundo momento da nossa reunião, a gente vai estar passando para ele e conversando em cima das dúvidas ou considerações que vocês tiverem. Então, eu queria fazer uma introdução, que o Ano da Família foi decretado pelo Papa Francisco em dezembro de 2020, teve início no dia 19 de março desse ano e vai até junho de 2022. O Papa indicou que este é um período de estudo e aprofundamento da exortação apostólica Amoris Laetitia, que trata da família, e quem vai falar para a gente sobre isso é o padre Luiz Henrique. Bem-vindo, padre. Obrigado, Thalita, obrigado, Dom Washington, também pela acolhida, por essa nossa oração inicial também, invocando o dom do Espírito Santo. Antes que eu me esqueça, porque às vezes assim, é possível a gente compartilhar a tela aqui e ir acompanhando, para que as pessoas acompanhem os slides, né? Mas eu fiz uma opção metodológica que me parece melhor, porque se eu coloco os slides, né, vocês ficam ouvindo só a minha voz, talvez isso fique um pouco enfadonho, né? Primeiro porque perde-se um pouco a dinamicidade simplesmente olhando para a tela, né? E depois se corre o risco de ficar mais prestando atenção no que está escrito do que no que eu estou falando. Então, tudo aquilo que eu estou dizendo, claro, resumidamente, eu preparei alguns slides para guiar a minha reflexão. Eu vou já passar para a Thalita no intervalo, um PDF com essas reflexões, e aí ela pode mandar, uma vez que nessa reunião vocês mandaram o WhatsApp de vocês, então eu posso encaminhar depois esses meus apontamentos, vamos dizer assim, que pode servir depois futuramente, seja para uma reunião de grupo ou também para o estudo do conhecimento pessoal. Tá? Então, como a Thalita já disse, o Papa, o ano passado,
ele proclamou este ano da família, e ele tinha uma razão particular, né? Porque neste ano, no dia 19 de março, nós comemoramos os 5 anos da publicação da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Então, sabendo, claro, que todo documento, isto é uma coisa normal, natural, não é só com este documento, né? Todos os documentos, eles demandam um tempo para serem lidos, absorvidos e depois traduzidos concretamente em prática. E por isso, o Santo Padre, querendo, né, dar um impulso grande, as palavras do Cardeal Sará não deixam dúvidas da importância do tema da família, né? Então, o Santo Padre, querendo, de novo, colocar no centro da nossa preocupação pastoral a família. Então, em vista desta comemoração dos 5 anos do documento, resolveu proclamar este ano da família, que tem início, na verdade, teve início no dia 19 de março deste ano, por causa do início do aniversário de publicação da exortação, e ele vai se concluir no ano que vem, no dia 26 de junho, porque nesta data será o 10º Encontro Mundial das Famílias com o Papa, que se realizará em Roma. Com a graça de Deus, até lá, espero que seja possível uma participação também presencial e já massiva lá do Encontro das Famílias, né? Os objetivos desse ano são vários, né? Mas, em primeiro lugar, e isso está escrito lá no próprio site deste ano, chamado Ano da Família Amoris Laetitia, né? A primeira coisa é difundir o conteúdo da exortação apostólica Amoris Laetitia para fazer as pessoas experimentarem que o evangelho da família é a alegria que enche o coração da vida inteira. Em primeiro lugar, este ano tem esta função de promover a leitura deste documento. É claro, a Santa Sé, a CNBB e às vezes localmente a igreja escreve muitos documentos e nem sempre é fácil acompanhar todos, né? Mas tendo em vista a importância desse documento, o Papa está querendo nos convidar, né? E por isso eu acho que uma primeira coisa muito importante. Aqui não vai ser possível uma explanação exaustiva do tema, mas fica como uma espécie de aperitivo, e eu encorajo vocês depois, com essa nossa reflexão de hoje, a tomarem um documento e a lerem. Isso é insubstituível, porque aqui estou tentando fazer eco às palavras do Papa, mas melhor ainda é ouvir as próprias palavras do Papa no documento, né? Depois, um segundo objetivo desse tempo é anunciar que o sacramento do matrimônio é uma dádiva e em si tem um poder transformador do amor humano. Então, há um elemento também muito importante que o Santo Padre quer resgatar, que é esta beleza do sacramento do matrimônio. É um dom de Deus, para os próprios cônjuges, porque transforma o amor humano e pelo dom do sacramento eleva, né, dá aos casais a capacidade de serem sinais daquele amor esponsal, da aliança que Deus estabeleceu com a humanidade no seu Filho Jesus Cristo, como São Paulo nos ensina na carta aos Efésios, né? Mas também é um dom para a humanidade, é um grande dom para a humanidade. Na verdade, se a gente pensa que o desígnio providencial de Deus quis que a criação, né, ou no projeto criador de Deus já estivesse escrito esta vocação à conjugalidade do homem e da mulher. Depois, um terceiro elemento que é também igualmente importante é tornar as famílias protagonistas da pastoral familiar. Hoje, mais do que nunca, a gente deve fazer um esforço, né, um empenho de envolver, de fato, as famílias neste protagonismo da evangelização. Não só pensando nessa evangelização ad extra família, ou seja, para fora da família, né? Mas, sobretudo, o papel evangelizador que a família tem dentro da sua própria experiência do lar, né? A importância da evangelização dos filhos, da transmissão da fé e assim por diante. Depois, um quarto ponto importante é conscientizar os jovens sobre a importância da formação à verdade do amor e ao dom de si, né? Então, o Papa está pensando também na educação dos nossos jovens, uma vez que são eles que vão constituir as famílias no futuro, né? Então, a gente trabalha com uma pastoral familiar com aquelas famílias que hoje já são constituídas, com aqueles casais que já celebraram o sacramento do matrimônio,
mas o Santo Padre também tem olhos voltados para a construção das famílias do futuro, né? Por isso, conscientizar os jovens, né? Os jovens também são destinatários privilegiados deste documento, e depois também não só do documento, mas destinatário privilegiado da ação evangelizadora da pastoral familiar. E, por fim, o quinto objetivo deste ano seria alargar o olhar e a ação da pastoral familiar para que se torne transversal, ou seja, uma ideia de uma pastoral familiar que perpasse, a gente pode dizer assim, toda a ação pastoral da igreja. Porque, claro, aonde nós fazemos pastoral, aonde queremos chegar com o anúncio da palavra de Deus, com o acompanhamento das pessoas, lá sempre tem uma família. Por isso, mesmo que não seja uma atividade da pastoral familiar no seu sentido estrito, né, porque não é o grupo da pastoral familiar que está fazendo alguma atividade, mas todos os grupos, a catequese, os ministros extraordinários da comunhão, os diáconos que exercem o seu ministério, os sacerdotes quando atende confissão, faz direção espiritual, na catequese das crianças, dos jovens, né, esta preparação para construirmos boas famílias, restaurar aquelas que estão feridas e construir boas famílias para o futuro, é muito importante, ou seja, que a pastoral familiar ela tem este alcance transversal, né. Hoje, isso é uma curiosidade, no dia 12 de junho, vai terminar um fórum cujo título é A que ponto estamos com Amoris Laetitia? Estratégias para aplicação da exortação apostólica do Papa Francisco, que está sendo realizado com os responsáveis da pastoral familiar, das conferências episcopais, dos movimentos eclesiais e associações internacionais de família. Então, em certa medida, né, a gente está hoje com essa nossa reunião pastoral, também estamos acompanhando, geograficamente nós estamos remotamente do Papa, mas certamente com o nosso coração, o nosso amor ao Santo Padre, e o desejo de fazer eco às suas palavras, né, a sua exortação, é uma exortação apostólica, né, nós hoje com esse nosso encontro, estamos acompanhando o Santo Padre naquilo que diz respeito à nossa igreja local. Então, para viver bem essa proposta, é importante que a gente conheça esta exortação apostólica. Por isso, eu vou dividir essa minha reflexão em 2 pontos. Primeiro, eu vou dar algumas pistas para a compreensão desse documento, Amoris Laetitia, e claro, também para a sua aplicação, né? E num segundo momento, seguindo o quanto a própria Santa Sé tem pensado para este ano, a Amoris Laetitia, eu vou também fazer eco a algumas indicações que a própria organização deste ano está propondo para as dioceses e para a pastoral familiar, de como, então, tornar concreta esta atualização do documento Amoris Laetitia neste ano. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma apresentação geral do conteúdo do documento. Então, a exortação apostólica ela é dividida em 9 capítulos. O primeiro capítulo é uma espécie de escuta da palavra de Deus, né? Então, em primeiro lugar, o Papa se coloca à escuta da palavra de Deus. Mas não a palavra de Deus só no seu sentido propriamente assim do texto bíblico, né? É claro que o Papa começa falando do texto bíblico, na verdade ele começa a partir do Salmo 129, né? Ele começa a partir do texto bíblico, escutando a palavra, mas depois ele também se coloca à escuta daquilo que aquela própria palavra está dizendo, que é a realidade familiar, né? Então é uma escuta da palavra, é ao mesmo tempo uma escuta da realidade, né? E por isso ele faz uma espécie de leitura inicial da vida familiar à luz daquele texto do Salmo 129. Então ele começa falando da esposa, não sei se vocês lembram desse texto, né? Feliz aquele que teme o Senhor e dirige os seus caminhos, do trabalho das tuas mãos irá viver, será feliz, tudo irá bem, tua esposa será como uma videira bem fecunda, os teus filhos como rebentos de oliveira. Esse é o Salmo 129, que é muito cantado, 127, muito cantado, inclusive, nos casamentos, né? Então, ele começa justamente usando os textos do Salmo para adentrar dentro do lar de família. É como se você chegasse numa casa, abrisse uma porta, entrasse e visse no seio daquela família os seus componentes, e o Papa então vai olhando tudo isso. Então, ele começa justamente este olhar, em primeiro lugar, assim, muito positivo de apreciação da realidade familiar, né? Então, fala do esposo, da esposa, depois dos filhos, mas depois também, claro,
o Papa é capaz de ver as situações de dificuldade que pelas quais passam a família, né? Mas sem perder sempre aquela esperança de que uma família que trabalha, né, vai colher os frutos do seu trabalho e depois também pode viver ele chama isso, né, a ternura do abraço, né, essa ternura do abraço que a família vive, né, na sua experiência de comunhão e que é o que sustenta a família. Tudo isso no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, ele vai fazer ainda mais profundamente uma escuta da realidade, né? Então, o Papa quer dar uma olhada para a realidade. Aqui ele segue, só uma curiosidade, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Papa, quando ainda era cardeal de Buenos Aires, né, foi ele quem presidiu a comissão que escreveu o texto da Quinta Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, conhecido como Conferência de Aparecida, né? E ele segue praticamente a mesma estrutura neste documento que ele seguiu lá no documento de Aparecida. Então, começa-se com a escuta da palavra, depois com a escuta da realidade, né? Que utilizando os passos do famoso método ver, julgar e agir. Só que em Aparecida se começa a uma pequena mudança neste método. Não se começa primeiro vendo, se começa primeiro escutando a palavra do Senhor. Porque só à luz desta palavra é que nós podemos enxergar a realidade com os olhos do Senhor, né? E aqui o Papa repete isso, ele começa com a palavra de Deus, escutando o Senhor, para depois ele ver a realidade, olhar para a realidade, né? E aí ele faz uma explanação no capítulo 2 da situação da família atual, seja dos seus elementos positivos, seja das suas potencialidades, né? Mas também dos desafios que nós enfrentamos com a situação das famílias atualmente. Depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre a vocação da família, claro, olhando justamente para a palavra de Deus, né? Então, aqui é a parte do juízo, podemos dizer assim, os critérios para o juízo. Hoje é interessante porque na CNBB já se está fazendo uma proposta de uma espécie de mudança terminológica, justamente por causa vamos dizer assim, do impulso que o Papa Francisco está dando, né? Então, não se fala mais de julgar, porque essa palavra tem um pouco uma conotação negativa, né? Mas se fala agora do discernir. O Papa tem insistido tanto com o aspecto do discernimento. Então, para discernirmos bem, então precisamos dos critérios que são aqueles do Evangelho, né? E aí, no capítulo 3, o Papa vai justamente ver, né, tentar ver esses critérios de discernimento justamente para poder depois saber como enfrentar os diversos desafios que dizem respeito à pastoral familiar. Por isso ele vai falar do projeto divino, recuperar o projeto divino para a família, depois vai fazer uma espécie de explanação de como a família tem sido tratada nos documentos da Igreja, e este é um ponto muito importante, porque vê-se que o Papa quer colocar esta exortação apostólica em conexão com todos os outros documentos que vêm antes, né? Então ele dedica bons números do Amoris Laetitia para fazer uma correlação com os documentos que vêm antes. Primeiro, claro, com a palavra de Deus, depois com a tradição da Igreja. E este é um ponto muito importante, eu vou voltar nisso depois, né, como critério de leitura do documento. Depois vai falar do sacramento do matrimônio em si, da teologia do sacramento do matrimônio, vai falar da presença de Cristo, mesmo naquelas situações de imperfeição que nós vemos na nossa família. Depois vai falar da transmissão da vida e da ideia da família como igreja doméstica. Depois ele vai abrir um grande capítulo, que é o capítulo 4, muito bonito, que se trata do amor no matrimônio, né? E que me parece também, eu vou voltar a isso mais na frente, uma espécie de chave de leitura para nós entendermos bem o documento Amoris Laetitia, que é toda essa ênfase que o Papa coloca no tema do amor, né? Isso é um modo de ver muito bonito que, sobretudo a partir do Papa João Paulo II, né, Familiares de Consórcio, número 11, o Papa vai introduzir essa ideia que depois vai se repetir, né? Familiares de Consórcio, antes da Amoris Laetitia, era um grande documento sobre a família, né? Então, o Papa vai abrir o documento Familiares de Consórcio como o Papa Francisco, pensando no amor, né? Vendo a família, entendendo a família e o matrimônio a partir do critério de amor, que na verdade é o fundamento da vida cristã, né? Deus é amor e nós,
como cristãos, queremos viver a nossa vida dando uma resposta de amor ao Senhor. Por isso, na perspectiva cristã, tudo que nós vivemos e fazemos é justamente para tentar responder esse amor. Não é mero cumprimento de normas. Por isso, São Paulo vai dizer que a plenitude da lei se cumpre quando a gente ama o próximo, né? Então, o Papa vai abrir um grande capítulo sobre o tema do amor, e aí ele vai falar o nosso amor cotidiano, e vai fazer uma espécie de explicação daquele hino da caridade de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios, né? Onde ele vai falar o amor é paciente, o amor é benigno. Então, o Papa vai retomar cada uma dessas características do amor de Deus revelado no seu Filho Jesus Cristo e vai explicar, ponto por ponto, sempre correlacionando com a família. Depois, vai também apontar caminhos para crescer, como crescer nesta caridade conjugal, e uma novidade, que isso é muito bonito no texto da Amoris Laetitia, né, é que o Papa vai tratar do aspecto afetivo do amor, né? Existem outros documentos, mas não documentos do próprio Papa, que tratam deste tema da afetividade, no sentido bastante amplo, né? Mas, se a gente toma os textos pontifícios escritos pelo Papa, né, é a primeira vez que se dedica uma reflexão tão ampla sobre esse aspecto da dimensão afetiva do amor conjugal. O Papa vai falar do mundo das emoções, que Deus ama a igreja, ama a alegria dos seus filhos, depois vai falar, inclusive, da dimensão erótica do amor. Erótica não no sentido de pornográfica, né? Erótica no sentido de eros, aquele termo que era utilizado na Grécia, né? Ou seja, um amor passional, que comove a pessoa. Mas depois também vai tratar dos problemas que isto pode envolver, que é a violência, que às vezes essa dimensão erótica causa, essa passionalidade causa. E depois vai tratar também do tema do matrimônio e da virgindade, concluindo a respeito da transformação do amor. Depois, no capítulo 5º, o Papa vai retomar um tema que, na verdade, ele, com uma certa frequência, volta nele, que é o tema da Humanae Vitae, sobre a transmissão da vida. Ele vai falar da fecundidade do amor. E aí vai falar do dom dos filhos, vai falar de uma fecundidade alargada, ou seja, não só na geração de uma nova vida no seio daquela união entre o homem e a mulher, mas uma fecundidade que gera a vida de todos aqueles que são acolhidos dentro da família, né? E depois ele vai falar da família no seu sentido amplo, ou seja, vai falar do ser filho, vai falar dos idosos, né? Que é um tema que ele também gosta muito, ele recorre a esse tema frequentemente, volta a ele frequentemente, justamente para falar do aspecto da tradição, né? Os idosos são testemunho, né, das nossas raízes, né? Depois vai falar do irmão e, assim, do coração grande da família. Tudo isso no capítulo 5. Depois, no capítulo 6, aí ele começa a parte do agir, né? Que agora está se usando mais a palavra propor, né? Ou seja, propostas muito concretas de ação, né? A partir do capítulo 6, ele vai entrar nessas propostas de ações. E, então, a primeira coisa é o anúncio do evangelho da família, né? Ele usa essa expressão, evangelho da família, ou seja, anunciar de novo a beleza do matrimônio, anunciar de novo a beleza da família, o valor da família, a inviolabilidade e a sacralidade da família, do amor esponsal e do próprio matrimônio, né? E depois uma coisa que também é uma grande novidade, né? Na Familiares Consórcio, o Papa João Paulo II havia dedicado um único número, o número 66, para tratar da preparação dos casais para o matrimônio, né? E depois tinha Senado, que seria necessário se produzir um documento. Depois, o antigo Pontifício Conselho para a Família escreveu um documento sobre a preparação para o sacramento do matrimônio, mas era sempre um organismo da Santa Sé. Pela primeira vez, de novo, o Papa Francisco, né, ele vai falar amplamente de muitos elementos, isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa importante para a pastoral familiar naquela etapa da preparação, né? Ele vai falar de coisas muito importantes, e o título é Guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio, tratando de diversos elementos que ele acha importante. Depois, seguindo a ideia da pastoral familiar, ele também vai tratar do acompanhamento dos casais nos primeiros anos de vida, que aqueles que são casados sabem, o início, a adaptação, às vezes as primeiras crises que acontecem na relação matrimonial.
E depois, claro, vai entrar justamente nesse tema da crise, das angústias, para tratar das crises matrimoniais, das feridas abertas, de como acompanhar estes casais que vivem crise, aqueles que passaram por uma ruptura, pelo divórcio, e depois trata também de algumas situações complexas, concluindo esse capítulo 6, tratando sobre a experiência da morte em família, da perda. Eu acho que nesse contexto em que nós estamos vivendo, dessa emergência sanitária, seria importante talvez retomar esses números 253 a 258, em que o Papa fala da morte, da experiência da morte em família, né? Quantas pessoas nós conhecemos que estão enlutadas por causa da perda de alguém que eles amam, né? Então, penso seria muito importante revisitar estes números, justamente para a gente ter também linhas que nos ajudem a pensar como acompanhar essas famílias enlutadas. Depois, no capítulo 7, que também é uma outra novidade desse documento, o Papa, ele dedica todo um capítulo para a educação dos filhos, que é uma preciosidade esse tema, sobretudo para os pais. Eu queria, assim, indicar muito a leitura destes textos aqui, porque, de novo, é uma novidade nos documentos papais, né? Existem outros documentos do Antigo Pontifício Conselho para as Famílias que tratam da educação dos filhos, né? Por exemplo, existe um documento do Pontifício Conselho para a Família que se chama, da Congregação para a Educação Católica, que se chama Orientações Educativas para o Amor Humano, né? Então, tudo isso são temas da educação dos filhos, né? Mas isso escrito por uma congregação romana, né? Neste caso, é o próprio Papa quem assume essa responsabilidade. Então, vai falar dos filhos, da formação ética dos filhos, do valor da correção, depois também da necessidade de realismo e de paciência com os filhos. Depois vai falar da vida da família nesse contexto educativo. Uma coisa também muito interessante, que é a educação sexual, né? O Papa retoma este tema, que também nesse contexto em que nós vivemos, de uma erotização, né, muito grande da sociedade e, sobretudo, do surgimento de ideologias que têm pervertido a compreensão da sexualidade humana, têm colocado ela dentro de um contexto muito equivocado, né, e estimulado depois não só teoricamente, mas inclusive experiências muito devastadoras para as nossas crianças e adolescentes e famílias, né. Vale a pena ouvir essas palavras do Papa para nós termos também linhas de ação. Às vezes os pais, não por maldade, não por malícia, mas eles às vezes se sentem despreparados para transmitir esse tipo de educação para os filhos, e o Papa nos brinda com este importante texto. E por fim, que é um tema também muito importante da educação dos filhos, é a transmissão da fé, que cabe por primazia de responsabilidade à própria família transmitir a fé. Depois tem o capítulo 8º, cujo título é Acompanhar, Discernir e Integrar as Fragilidades, em que o Papa pouco como coloca assim uma lupa justamente naquilo que ele chama das situações, entre aspas, irregulares, ou seja, aquelas situações em que nós acompanhamos com grande frequência na igreja, de pessoas que se encontram numa situação que não condiz, em maior ou menor grau, aquela proposta do ideal evangélico do matrimônio, né? Então, o Papa vai dar-nos alguns critérios de discernimento. O Papa não faz nenhuma afirmação, nem para A, nem para B, categórica sobre como tratar esses casos, até porque não é possível que num documento eu fale de todas as possibilidades dos casos na vida de famílias que estão vivendo uma situação que não corresponde com aquela do Evangelho, né? Então, o Papa vai nos dar critérios de discernimento. Um deles, e é muito importante, eu vou retomar isso daqui a pouco, né, é a gradualidade pastoral. Depois ele vai falar do discernimento, da necessidade do discernimento, para que a gente não coloque todas essas famílias dentro de um saco só e as trate como se todas vivessem do mesmo modo. Depois vai falar sobre as circunstâncias no discernimento pastoral, depois sobre as normas que nós temos, né, que são frutos da doutrina da igreja, e depois do discernimento, como tratar isso no discernimento, e por fim ele vai falar da lógica da misericórdia
pastoral, ou seja, como nós precisamos de fato nos aproximar com aquele coração misericordioso de Jesus dessa situação. E por fim, no capítulo 9, o Papa vai falar sobre a espiritualidade conjugal e familiar, que também é uma outra preciosidade, assim, o Papa de novo abre um campo, né, talvez pela sua experiência da sua própria família religiosa, que é os jesuítas, os exercícios espirituais, né, então quer abrir também os olhos da família para essa dimensão espiritual. E aí ele vai dar algumas, como se fossem características da espiritualidade conjugal. Vai falar da espiritualidade da comunhão sobrenatural, sobre a oração à luz da Páscoa de Cristo, a oração em família à luz da Páscoa de Cristo. Depois ele vai falar sobre a espiritualidade do amor exclusivo e libertador, relembrando a necessidade também da unidade, da insolubilidade do matrimônio. Todos esses são critérios muito importantes que, vamos dizer, estão dispersos no documento, né? Depois a espiritualidade da solicitude, da consolação, do estímulo. Aqui a gente vê bem o estilo do Papa Francisco, né? Ele usa palavras muito simples e palavras que são habituais na nossa linguagem, né? Justamente para descrever e nos apontar caminhos para que a gente viva na prática aquilo que o documento está propondo, mas que na verdade é um eco do próprio Evangelho, né? E por fim, ele faz uma oração à Sagrada Família. Então, o contexto geral do documento é esse. Agora eu queria apresentar para vocês alguns critérios de leitura que me parecem importantes. Em primeiro lugar, então, como eu já tinha acenado, no início da exortação apostólica, o Papa se coloca na escuta da palavra de Deus. E ele usa, como eu disse, eu comecei falando 129, mas eu me equivoquei, o Salmo 127, 128, né? Que é aquele salmo, um salmo eminentemente que descreve a realidade familiar, né? Então, usando desta metáfora da casa, do lar, para se referir à família, é muito bonito como ele se expressa no número 9. Ele diz, no centro, encontramos o casal, formado pelo pai e pela mãe, com toda a sua história de amor, né? Então, quando a gente entra na casa, né, quando a gente abre a porta da casa de uma família e entra, né, como se nós estivéssemos entrando no focolare, ou seja, no fogo do lar, né, como se nós estivéssemos entrando na intimidade daquela família. Então, no centro daquela família, a gente também poderia dizer quase, né, na base daquela família, está justamente o esposo e a esposa, o casal formado pelo esposo e pela esposa, com toda a sua história de amor, né? E se a gente vai lendo outros números, por exemplo, o número 10 e o número 11, nós vamos ver que o Papa recorre a imagens, por exemplo, no número 10, ele vai recorrer à imagem da criação do homem, imagem e semelhança de Deus, relembrando da trindade, né? E por isso do aspecto trinitário do amor conjugal, né? E depois também usa expressões como, por exemplo, que o casal, ao gerar a vida, é uma espécie de escultura viva que manifesta o mistério do próprio Deus, né? Então, esses números, né, eles nos dão, nos fazem chegar numa conclusão muito importante, né? Este aspecto trinitário com que o Papa abre, né? E esta imagem da família como reflexo da Trindade, na verdade, é usada pela primeira vez na história por Santo Agostinho, né, no seu livro sobre a Trindade. Ele vai procurando analogias para expressar, para nos ajudar a entender quem é a Trindade. Ele usa essa imagem da família, né? Então, o Papa vai relembrando tudo isso. Então, me parece, né, que a gente pode afirmar que acho uma chave de leitura muito importante, eu já havia mencionado isso, para se compreender a família, para se compreender, inclusive, as exigências que se deve viver em família, na relação esposa-esposa. Depois, também, para compreender como nós vamos fazer uma proposta que supere o legalismo, né? Ou seja, supere simplesmente a comunicação de normas, né? Mas que a gente possa apontar o caminho da plenitude, considerando, é claro, a realidade de cada família, mas apontar esse ideal para fazer um caminho de progresso, né? Me parece que uma chave para entrar é como a chave com que o Papa entrou dentro desta família. A chave é o mandamento do amor, ou seja, compreender tudo a partir deste critério do amor, né? E eu acho que este é um tema que mereceria muito a nossa reflexão, inclusive ampliada
seja a reflexão pessoal, seja a reflexão da pastoral familiar e das outras pastorais, né? É vermos tudo de novo a partir do critério do amor. Há um texto no Evangelho que eu acho que é fundamental para nós cristãos. Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Isto é o critério distintivo do cristão que segue Jesus Cristo, do discípulo missionário que quer se conformar ao seu mestre, né? É amar como ele amou. Isso se aplica, claro, à vida cristã de um modo geral. E nós devemos ainda, de uma maneira mais profunda, né, aplicar isto na realidade familiar, como fundamento, né, porque ele nos amou por primeiro. Esse é o fundamento da nossa fé. Deus é amor e Deus nos amou por primeiro. E depois também é o critério de proposta pastoral, é o critério não só de proposta, mas do nosso agir pastoral, né? Este mesmo amor. Por isso, olhar a família com os olhos do amor, propor um caminho de amor, né? Apontar soluções que só o amor pode dar, né? E só este fundamento do amor oferece, inclusive, força para os passos de reconstrução, de perdão, de progresso que uma família pode ter. Então, me parece que essa é uma chave de leitura que nós devemos ler a família. Não é por acaso que o nome do documento justamente começa com a palavra amor, né? A alegria do amor, né? O Papa está se referindo justamente à alegria do amor conjugal, né? Mas claro que se aplica também a toda a vida cristã. Então, essa é uma primeira chave de leitura. Uma segunda chave de leitura é que eu chamo de uma pastoral dos 3 verbos, né? A gente sabe que no capítulo 8º, o Papa tratou dos assim chamados casos difíceis, né? Ou seja, casos bastante exigentes, né? Ele escolheu como título desse capítulo acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Se a gente lê todo o documento do Papa, né, a gente pode observar que, na verdade, esses 3 verbos não são só uma atitude para os assim chamados casos difíceis. É claro que, a bem da verdade, não existe nenhum caso fácil, né? Lá ele usa essa expressão para se referir àqueles casos assim particulares de pessoas que vivem numa situação que não corresponde em maior ou menor grau com aquele ideal do matrimônio, né? Situações de maior ruptura e assim por diante. Mas eu penso que estes 3 verbos são uma espécie de modus operandi, ou seja, o Papa, na verdade, está nos propondo um modo de agir que deve nos guiar em toda a nossa ação pastoral, não só no campo da pastoral familiar, mas aqui também, né? Ou seja, nós devemos assumir, seja sacerdotes, diáconos, leigos, pastoral familiar, as outras pastorais, nós devemos assumir estes 3 verbos, né, para uma fecunda pastoral familiar. E aqui eu queria mencionar um pouco, há 2 anos atrás, alguns de vocês ficaram sabendo, sobretudo os meus irmãos padres, né, que eu fiz eu escrevi um artigo, depois que se tornou um livro, que na verdade era como uma releitura destes 3 verbos a partir da proposta pastoral de Santo Afonso de Ligório, né? Porque eu estudo teologia moral, e como ele é o patrono dos moralistas e dos confessores, eu pensando assim no exercício do meu ministério e dos meus irmãos padres, resolvi fazer uma pesquisa e acabei publicando um artigo, depois um livro, sobre este tema. E o que eu fiz foi pegar esses 3 verbos e ver como Santo Afonso nos ajudaria a concretizar estes verbos na prática. Ou seja, os verbos são muito genéricos. Por exemplo, acompanhar, o que significa isso? Discernir, o que significa isso? Integrar as fragilidades, o que significa isso? Então, o que eu vou apresentar aqui é fruto dessa reflexão conjugada, que se a gente lê com cuidado, tanto é que é o último capítulo do livro eu dedico justamente para traçar um paralelo entre a proposta de Santo Afonso e a proposta do Papa Francisco, a gente vê que ela está bastante perto, né? Então, em primeiro lugar, sobre o acompanhar, algumas pistas de ação, né? Propostas de ação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa acolher as famílias com o coração, né? Santo Afonso usava essa expressão, abraçar com o coração. A gente tem que ter um amor muito grande, um amor gratuito, um amor desinteressado, né? Acolher sem condição alguma qualquer família que nos procure, em qualquer situação que nos procure, né? Depois, a função nossa principal não é conduzir as pessoas a nós, mas é conduzir a Cristo. Então, a gente precisa mediar
este encontro com o Senhor, né? Mediar o encontro das famílias com o Senhor. Né? Então, este acompanhamento pressupõe esta acolhida e essa mediação do encontro. Depois, a gente precisa aprender a escutar as famílias, né? Isso é uma coisa muito importante. Escutar não só o que é dito, né? Escutar significa também saber prestar atenção àquela família, com as suas realidades. Não existe, a priori, nenhuma resposta pronta para absolutamente nada. Nós temos critérios que o Evangelho nos dá. Mas depois é necessário muita prudência e é necessário um empenho sincero para para concretizar esses princípios que o Evangelho nos dá. Mesmo aqueles princípios que são muito específicos, né? A aplicação deles se dá em casos que são muito distintos uns dos outros. Por isso, assim, essa capacidade de escutar, né? Depois, uma outra coisa muito importante, a capacidade de sofrer o caminho. A gente precisa, assim, de uma gratuidade que nos leve a acompanhar essas pessoas e sofrer com elas um caminho que nós não sabemos onde vai chegar, né? Ninguém sabe a priori, quando a gente começa a acompanhar uma família, aonde isso vai dar. Mas não é isso a coisa mais importante, isso não está sob nosso domínio, né? Nós devemos acompanhar as pessoas, acompanhá-las sempre, até onde for necessário, ir adiante com as famílias. Onde nós vamos chegar com isso, ninguém sabe, né? Por isso, não existe uma meta a não ser essa da salvação das nossas famílias, de que o amor de novo prevaleça nas nossas famílias e que a gente tenha a alegria de entrar todo mundo no céu para sermos a família dos filhos de Deus, né? Mas isto ninguém tem nas mãos este domínio. Por isso, aprender a sofrer o caminho, sofrer com eles, sofrer por eles, oferecer os nossos sofrimentos pela santificação das famílias, entrar neste mistério, que é o mistério de Jesus, né? Jesus, ele nos salva não pelo seu sofrimento, mas pelo seu amor sofredor, né? Aquele amor manifestado em meio ao sofrimento. E é assim que a gente pode cooperar profundamente também com a cura das nossas famílias, né? Depois, aprender também a suscitar nas nossas famílias arrependimento. Não é só arrependimento no sentido de eu pequei e estou arrependido, mas, sobretudo, né, suscitar este desejo de volta ao Senhor, de reconciliação com o amor de Deus, de uma resposta sempre mais qualificada de amor, ou seja, sempre a partir daquele mesmo critério do amor. Depois, no aspecto do discernimento, né? Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer as pessoas. Isso é um elemento muito importante. Eu já tinha acenado para isso, né? A escuta é em vista do discernimento, né? A gente precisa conhecer as pessoas, conhecer as famílias, saber do que se trata, que situação é essa na qual eu me envolvo nesse momento, né? Eu preciso entender muito bem o que está acontecendo. Depois também eu preciso reconhecer esta marca que é aquela contrária ao amor, que nós chamamos de pecado, né? Então, saber reconhecer também lá onde existem feridas, lá onde existe a irresponsabilidade humana, lá onde existe a não correspondência do amor de Deus, saber reconhecer muito bem, né? E isso também é exercício de amor, né? O amor não está separado da capacidade de enxergar a realidade como ela é, não para acusar as pessoas, mas como médico, né? Se o médico quer dar um bom remédio, antes ele precisa fazer um bom diagnóstico. Isso significa justamente olhar com clareza o que eu tenho diante de mim, né? Isso é muitíssimo importante. Depois também, é claro, a gente precisa verificar as disposições. Às vezes, o primeiro remédio que a gente dá para as pessoas nem é propor alguma coisa, é ajudá-las, cooperar para que haja uma disposição diante delas para o próprio caminho. Porque nós não impomos nada a ninguém, nós nem podemos fazer nada no lugar das pessoas. O que nós fazemos é um caminho juntos, nós acompanhamos essas pessoas, né, num caminho. Então, verificar essas disposições justamente para acompanhá-las. E depois, de fato, no fundo, integrar as fragilidades, né? E aí eu queria mencionar algumas coisas. Primeiro, priorizar a salvação, né? A gente tem que lembrar, a ação pastoral da igreja, ela é uma ação em vista da salvação das pessoas. Não é só aquela salvação eterna, é claro que é aquela salvação eterna também, mas aquela salvação eterna, ela é construída na história. Então, tem uma salvação que atua-se na história, né? Como a gente faz todo domingo, todo dia ao celebrar a Santíssima Eucaristia.
Nós estamos celebrando aquela Páscoa de Jesus, que atua na história do homem, né? A celebração cotidiana mostra que a Páscoa não é só um evento passado e não é só em vista de um futuro, é em vista do hoje da nossa igreja. Então, o Senhor quer entrar e salvar as famílias. Às vezes é salvar do egoísmo, salvar do individualismo, salvar, ou seja, salvar agora, né? Depois, acompanhar num caminho gradual. Isso é muito importante. Ninguém pula do 0 para o 10. A gente precisa acompanhar as pessoas nos seus passos, né? Elas dão um passo hoje, um passo amanhã, um passo amanhã. Ou seja, são passos graduais. É claro que, como não há gradualidade da lei, e o Papa Francisco faz questão de dizer isso, né? Como não há gradualidade da lei, este acompanhamento gradual respeita etapas, inclusive para que a gente possa ir introduzindo as pessoas nos próximos passos deste caminho, né? Então, a gente tem que saber, a gente tem que ficar muito feliz quando uma pessoa dá um passo, mesmo que este passo não a tire daquela situação em que ela está. Mas é um passo em direção ao Senhor, é um passo a mais, né? Por isso, acompanhar nesse caminho gradual. Depois, avançar decididamente. São Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer, não importa o grau em que chegamos, importa é prosseguir decididamente. Nenhum de nós pode um dia chegar, um dia cruzar o braço e dizer, cheguei lá. Ou seja, sempre tem um passo a dar. Nós temos sempre um passo para dar. Por isso, avançar decididamente, né? Acompanhar. Por isso, o sofrimento do caminho, ir sempre adiante, né? Depois, também uma evangelização pessoal. Hoje, eu penso que este é um sinal muito importante dos nossos tempos, né? Nós não podemos nos contentar mais de encontros coletivos somente. É claro, eles têm a função, porque nós não conseguiríamos fazer tudo o que nós fazemos com cada pessoa individualmente. Então, nós temos que ter momentos coletivos. Mas depois tem uma necessidade de encontrarmos as pessoas pessoalmente, né? De acompanharmos essas pessoas pessoalmente, de dar uma resposta pessoal, de evangelizar pessoalmente. Depois também, é claro, é necessário exortar, corrigir e ensinar. Este é um papel inalienável que nós temos que fazer. Claro, sempre movidos pelo amor. A intenção é sempre o amor, a salvação, a cura das feridas. Mas como uma mãe que ama o filho, de vez em quando ela precisa exortar, ela precisa corrigir, ela precisa ensinar. Por isso nós não podemos nos furtar também dessa responsabilidade de dizer uma palavra a partir do evangelho relido dentro da igreja a estas famílias. Pois também saber dar bons remédios, né? Remediar devidamente, né? Cuidado, porque às vezes o remédio é mais forte do que a doença, né? E aí a gente pode causar mais mal com aquilo que a gente pensa que vai ajudar do que com aquilo que de fato ajuda, né? Então, remediar devidamente, considerando as situações, considerando a gradualidade do processo, né? E depois, que eu acho muito importante desse caminho do discernimento, é introduzir as pessoas numa relação pessoal com Cristo, né? Eu chamo aqui de uma vida devota, né? Ou seja, introduzir as pessoas nessa relação com o Senhor. Porque no final das contas, como eu já disse, nós somos mediadores, o trabalho é da graça. Nós estamos tentando facilitar, mediar, cooperar para que as pessoas se abram ao trabalho da graça de Deus. Mas o trabalho é da graça de Deus. E, por fim, a gente tem que mirar a santidade. Esta é o Concílio do Vaticano II, na Lumen Gentium, nos lembrou disso e nós não podemos esquecer. Todos somos chamados à santidade individualmente, é claro, mas isso deve se refletir de uma maneira também importante nas nossas famílias, né? Então, nós não podemos nos contentar com nada menos do que a santidade. Claro, santidade não significa perfeição e nem significa cumprimento meticuloso de leis, mas aquela santidade do amor, né? De um amor sempre maior, de um amor que responde sempre mais, né? E, por fim, duas outras pequenas chaves de leitura. Então, a primeira coisa, nós não podemos ler este documento senão na continuidade da tradição do magistério da Igreja, né? Seria um equívoco fazer uma leitura que provocasse ruptura. Isto é mais projeção da nossa cabeça ou das nossas ideias particulares do que propriamente uma leitura, ao meu ver, que condiga com o documento, né? O Papa, como eu disse, e eu já tinha mencionado isso, dedicou bons números para ver este tema nos outros documentos que o precediam.
Então, a gente precisa ler esse documento na continuidade. Ele não é o primeiro documento sobre a família e certamente não vai ser o único. Por isso, ele é um capítulo de uma história que tem muitos outros capítulos anteriores e vão ter muitos outros posteriores. Por isso, essa ideia da continuidade, ela é muito importante. A continuidade com a escritura e depois também a continuidade com os documentos precedentes. Eu não vou ler, porque seria exaustivo, mas como eu vou mandar para vocês, aqui eu dei uma lista de documentos, a começar do documento do século passado, mais antigo, sobre o tema da família, que é Casti Connubii, do Papa Pio XI, que é de 31 de dezembro de 1930, até os mais recentes sobre esse tema da família, sejam documentos papais, que o catecismo, que documentos das congregações romanas, que vão ajudar a gente a nos guiar, né, numa reflexão de continuidade, não de ruptura do documento. E uma outra coisa muito importante é não fazer uma oposição entre teologia e pastoral. Ou, para usar um termo mais técnico, para aqueles que conhecem mais, fazer uma oposição entre ortodoxia e ortopraxis. Né? É claro que a igreja vive para levar adiante a missão de Jesus, bom pastor. Então, tudo que se faz na igreja é em vista do pastoreio. Né? Ou seja, em última instância, também a teologia, também a reflexão, também os documentos, isso não é pura reflexão especulativa teológica ou doutrinal. Né? Também isso é em vista de uma pastoral mais qualificada. Né? Por isso não há uma oposição, né? Aquele discurso, às vezes, que a gente quer emplacar, do tipo, não, isso é teologia, né? Na prática é diferente, porque se fosse assim, a prática seria mero achismo da nossa parte, né? Então, a gente tem que saber conciliar. É claro que os princípios são universalmente válidos. Agora, a aplicação deles na prática, isso não é mais universal. O princípio é universalmente válido, mas a aplicação na prática deve considerar todas aquelas realidades que eu já falei, não vou repetir, para o discernimento. Né? E o segundo ponto, para eu concluir essa primeira parte, aí vocês poderem fazer, a gente vai para o intervalo, certamente, depois voltar para responder as perguntas, né? É como, de fato, aplicar, depois de ver o documento, né, e essas chaves, leitura que eu propus para vocês, né, como aplicar esta exortação apostólica de uma maneira mais concreta neste ano da família, né? E, claro, considerando cada realidade nossa, né? A realidade da nossa arquidiocese, depois a realidade de cada paróquia, depois a realidade de cada etapa da pastoral familiar, ou de cada pastoral que transversalmente também coopera com a pastoral familiar. Então, aqui eu queria apontar, na verdade, 12 passos, que são aqueles propostos, inclusive, lá, se vocês visitarem o site do ano Amoris Laetitia, vocês vão ver que lá estão propostos esses passos aqui. Então, são propostas bastante amplas, como eu disse, são princípios universalmente válidos, mas que depois cada comunidade, cada grupo vai absorver isso e vai procurar entender de que maneira melhor traduzir isso concretamente na sua própria realidade. Então, em primeiro lugar, fortalecer a pastoral da preparação para o matrimônio como itinerário catecumenal em nível diocesano e pastoral. Aqui o Papa faz um eco muito importante do próprio documento de Aparecida, né? O documento de Aparecida pensa tudo neste caminho que envolve a iniciação cristã também, né? Isso é um tema muito importante do documento de Aparecida. Então aqui o Papa retoma isso. E a gente precisa lembrar, o Papa usa uma expressão muito bonita, a igreja é como um hospital, um hospital, assim, ele fala de campanha, né? Como a gente tem esses hospitais aqui, uma espécie de hospital de urgência, né? Isso é uma verdade. Mas a gente não pode se contentar em ficar apagando o fogo que já foi incendiado, né, ateado, melhor dizendo, né? A gente precisa pensar em vista do futuro, sem transcurar o cuidado com as famílias que nós temos hoje, mas considerando todos os problemas e dificuldades, a gente também preparar paralelamente novas famílias, né, com um novo modo de pensar a família. Depois também potencializar, uma segunda indicação, potencializar a pastoral de acompanhamento dos esposos, né?
Isso é uma coisa também muito importante, nós não podemos abandonar os casais que se casam à deriva com seus barcos no meio deste mar tempestuoso, né? A gente precisa oferecer a eles um percurso de acompanhamento, com encontros ocasionais ou sistemáticos, né, que ajude eles a manterem viva esta chama do amor, enfrentarem as crises, darem passos adiante, né? Depois tem uma terceira indicação, organizar encontros para os pais sobre a educação dos filhos e sobre os desafios atuais. Isso também é um tema muito importante, ajudar os pais na educação dos filhos. Este tema da educação, como eu já disse, volta muito, recorre muito lá no documento, e a gente deve considerar isto para uma pastoral familiar frutuosa, né? Depois, um quarto elemento, promover encontros de reflexão e discussão sobre a beleza e as dificuldades da vida familiar, né? É claro que a gente tem que, quando a gente analisa uma situação, é claro que a gente tem que ver também os problemas que existem, mas é muito importante despertar as pessoas para esta beleza sobre a verdade do matrimônio, né? Ninguém se sente atraído pelo mal, na verdade o mal nos causa repulsa, é o bem quem nos atrai. Por isso, quanto mais tornarmos evidente este valor do amor esponsal, certamente mais a gente é capaz de mover as pessoas nessa direção, né? Então, encorajar os casais a verem os desafios, os problemas, como oportunidades de um amor que deve crescer e que vai adiante. Depois, o Papa, no número 5, uma quinta indicação, acompanhar os casais em crise. Este é um momento muito delicado, né? De acompanhar os casais que estão em crise, justamente para evitar as rupturas, evitar situações no futuro que se tornam muito difíceis de gerenciar. Então, a gente deve trabalhar com a prevenção, né? Mais do que só com remediar, né? Mas prevenir, e por isso os casais em crise. Depois, o sexto ponto, inserir casais de esposos nas estruturas diocesanas e pastorais para configurar a pastoral familiar. Este é graças a Deus, aqui no Brasil, a pastoral familiar tem se desenvolvido sempre mais, e se estruturado sempre mais, aqui na nossa arquidiocese também, mas é uma espécie de lembrete, a gente precisa lembrar, né? Os casais precisam se envolver nessa responsabilidade formativa e evangelizadora da pastoral familiar. Depois, o número 7, promover nas famílias a sua natural vocação missionária, né? Não é missionária assim que eu vou lá para um país longe do meu para anunciar o evangelho, mas essas famílias em saída, né? Este movimento que a igreja toda tem que ter, e o Papa nos convoca, que não é um movimento geográfico necessariamente, né? Mas essa disposição de ir ao encontro do outro para mediar o encontro com o Senhor. Isso é parte da vocação familiar também. Pois eu já tinha acenado, o Papa gosta desse tema, na oitava sugestão, desenvolver uma pastoral dos idosos, né? Que poderia ser feita de tantas maneiras, não só criando um grupo de idosos, mas quem sabe absorvendo os idosos de uma maneira mais profunda nas nossas pastorais, como um testemunho também da nossa fé cristã. Depois, o nono, envolver a pastoral juvenil com iniciativas de reflexão e discussão sobre a questão, como família, casamento, castidade, abertura à vida, uso das redes sociais, pobreza, cuidado da criação. Ou seja, os nossos jovens precisam começar assim, a aprender a ser família no futuro. Então, como nona indicação, envolver também a pastoral juvenil em vista de uma preparação que a gente chama de remota para o sacramento do matrimônio. Depois, 10, o Papa, esse encontro das famílias que vai ter o ano que vem, dia 26 de junho, ele vai ter um período de preparação, né? E aí há essa indicação de que em diversos níveis, né, a gente ajude as pessoas a se preparar, mesmo que elas não participem fisicamente lá do encontro em Roma, né, mas que este tempo acompanhando o Santo Padre, acompanhando esse movimento da Igreja, que também esse percurso sirva de preparação a nível diocesano, paroquial e assim por diante. Depois, número 11, lançar iniciativas do acompanhamento e discernimento para as famílias feridas, né? A gente precisa de tomar assim a peito o cuidado destas famílias, né? Não existe resposta fácil, né? Para situações de crise, para situações
assim chamadas irregulares, não existe resposta fácil. Então a gente tem que abandonar essa ideia. O que a gente tem que fazer é acolher com grande amor e acompanhar essas famílias, entendendo com aquela criatividade do amor que vem também com o dom do Espírito, como nós vamos responder a cada uma dessas famílias. E por fim, número 12, organizar momentos de aprofundamento sobre o documento Amores Laetitia, como nós estamos fazendo hoje, né? Então, seria uma ocasião também para conhecer o documento e discutir o documento em vista de uma qualificação da pastoral familiar. Padre, chegaram muitas perguntas aqui para o senhor. Eu vou lendo algumas. Eu só tirei Você tirou? Padre Luiz Henrique, me ouve bem? Sim, estou ouvindo, Thalita, pode falar. Vemos cada vez mais, sobretudo nas mídias sociais, os jovens sendo atacados por iniciativas que desconstroem a família. Como mostrar-lhes essa alegria do amor que é fecundo, serviçal, visto que são as famílias do futuro, lutando contra as citadas mídias, que lhes propõem um caminho a priori mais atrativo? Bom, antes de responder, porque assim as perguntas, como elas são muito práticas, né, então eu gostaria de dizer assim com clareza, eu não tenho pretensão de dar uma resposta última sobre nenhuma dessas coisas, até porque eu não as tenho, né. Então eu vou oferecer algumas reflexões que eu faço pela minha experiência pastoral, porque apesar de tratar também com a teologia no sentido teórico e acadêmico, né, mas eu nesses anos todos, até sou grato, Dom Washington sempre me deu alguma missão muito junto com o povo, que me ajudou muito assim a ver a coisa na realidade, né? Então eu queria oferecer algumas reflexões que são minhas, né? Da minha experiência, daquilo também que eu tenho de experiência de acompanhamento das famílias. Então, em primeiro lugar, eu penso que um dos elementos que me parecem fundamentais disso, né, é que as famílias sejam testemunhas desta alegria de ser família. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu disse uma coisa agora há pouco e eu sou profundamente convencido disso. O bem tem uma força atrativa natural pelas pessoas. Isso significa que se nós soubermos mostrar com limpidez e transparência estes valores que são belíssimos da família, as pessoas vão certamente se sentir atraídas. É claro que há uma concorrência muito grande com todas essas imagens, com um caminho muito fácil de prazer. Mas cedo ou tarde as pessoas vão bater a testa, vão sangrar o nariz e vão ter que procurar um caminho de felicidade, na verdade, né? Então eu penso que uma das coisas muito importantes é que as famílias, mesmo com as suas dificuldades, sofrimento, testemunhem esta alegria de ser família. Isto já é, por si só, uma grande pastoral familiar, uma grande evangelização que, na verdade, a gente faz, né? Então, esse testemunho é muito importante. Depois, a gente precisa, ao longo da formação de um jovem, de uma criança, de um jovem, de uma nova pessoa, desde a mais tenra idade, né? Não só testemunhar esta alegria, porque isto é um elemento palpável, não tem discurso, né? Mas é muito importante também que a gente semeie estes valores através do diálogo, das relações, também verbalmente, naquilo que a gente fala, ensina, né? Na catequese, nas homilias, nos encontros, na amizade individual. A gente precisa semear estes valores, né? Porque o problema é que, imagina, a gente sabe de todos esses problemas da mídia social, e a criança hoje, com 2 anos, recebe um celular do pai e da mãe. Então, na verdade, o que o pai está fazendo com isso é semeando tudo que não presta através deste meio, né? Hoje é, claro, quase inevitável que nós, adultos, tenhamos que usar o celular e tudo mais, pelo menos nós adultos, né? Mas eu, honestamente, não entendo porque os pais dão tão cedo, se até os médicos já provaram, e isso tem se confirmado sempre mais, né, de estudos muito exaustivos, de que as telas são muito prejudiciais para a criança, não só pelo conteúdo, mas pela própria exposição, né? Então, ao invés de nós darmos este instrumento que semeia tanta coisa que não é boa,
Então, sejamos nós os semeadores, né, os semeadores da palavra de Deus, os semeadores dos valores do Evangelho, dos valores da família, né? Então, eu penso que se nós associarmos o bom testemunho, né, na comunidade, das famílias, né, mesmo com as dificuldades, com os sofrimentos, mas essa alegria de ver família. E depois também a gente cuida no processo educativo, respeitando cada etapa, cada idade, de irmos semeando estes valores. É claro que nada disso é mágico e pode também dar errado, ninguém tem garantias, mas eu penso que certamente este é um caminho muito promissor de nós ajudarmos os nossos filhos a, no futuro, né, terem uma visão distinta de família e depois de construírem boas famílias. Padre, a Igreja sabiamente trabalha a Semana da Família no mês dedicado às vocações. Como integrar as pastorais que estão diretamente envolvidas para potencializar a ação conjunta com a pastoral familiar, criando uma cultura de acompanhamento das famílias a longo prazo? Seria a catequese, vocacional, juventude e a familiar. Poderiam ter subsídios em comum? Certamente se poderiam criar subsídios em comum, né? Mas eu penso o seguinte: a divisão das pastorais, ela é necessária, claro, né? Porque para a gente, quando a gente se especializa numa coisa, a possibilidade de que aquilo que a gente faz seja de melhor qualidade aumenta. Por exemplo, um médico, né? A gente tem um médico que cuida do aparelho digestivo, a gente tem médico que cuida do aparelho circulatório, no aparelho circulatório tem médico que cuida só do coração, né? Então, essa especialização, ela é boa porque ela nos dá uma qualificação maior, né? Mas há um risco sempre grande desta especialização de nos fazer perder o olhar de conjunto. Então, talvez mais do que iniciativas práticas só, né, concretas, é claro que essas a gente também tem que fazer. Mas eu acredito que o que, na verdade, a gente precisa ajudar as pessoas é se formarem para uma mentalidade de uma pastoral mais orgânica e integral. Então, imagina, a nossa pastoral da juventude, é claro, ela trabalha com jovens, mas ela tem que considerar, por exemplo, que os jovens também têm que descobrir a própria vocação, entraria a dimensão vocacional, que os jovens, se forem vocacionados ao matrimônio, vão constituir família, então tem que pensar nesse aspecto de preparação remota para o sacramento do matrimônio. E a mesma coisa as outras pastorais, eu aqui citei esta, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, pastoral vocacional, o matrimônio também é uma vocação, então deve ajudar também os jovens a descobrirem se tem uma vocação ao matrimônio, né? E assim por diante. Então, me parece que é muito importante que por diversos meios, pela fala, pelos subsídios e assim por diante, e até pela própria estrutura da pastoral que a gente cria, e aí o lugar, claro, por excelência de criação da estrutura pastoral são as nossas comunidades, porque é lá que a gente tem contato muito capilar com as pessoas, né? Então, criarmos estrutura de pastoral onde há uma transversalidade dos temas. Por isso, eu citei lá, né, no início da minha apresentação, que esse é um desejo deste ano, que a pastoral familiar se torne transversal, que ela não seja uma pastoral como uma espécie de setor fechado e desconexo dos demais, né, mas que essa perspectiva do cuidado das famílias perpasse toda a nossa pastoral, né. Então, eu penso que, na verdade, é mais um estímulo, ao meu ver, né, para um olhar mais global, tá bom? Eu cuido desta parte, mas eu nunca perco a visão do todo, né? E depois, o modo de organizarmos as atividades deveria considerar essa tensão, né, entre o específico e o conjunto todo, né? Acho que, se a gente fizesse assim, eu acho que a gente poderia cooperar para desenvolver essa atitude das pessoas nas suas pastorais específicas, que é de uma atitude que olha para o conjunto constantemente. Padre, tem uma pergunta que é um pouco comum, eu vou tentar colocá-las numa só, que seria como animar, como os grupos, as pastorais familiares das paróquias poderiam, nesse momento em que existem as limitações, né, até pela pandemia, e ao mesmo tempo muitas crises, seja o desemprego, e problemas na família, como essas pastorais, esses grupos poderiam estar juntos dessas pessoas, animar os participantes, principalmente nesse momento. Várias perguntas aqui falam dessa dificuldade, que se sentem um distanciamento, e como poderíamos trabalhar isso nesse tempo?
Isso aqui é uma coisa interessante, assim, quando a gente pensa nessa situação que a gente está vivendo, né, ela é uma situação, assim, que a gente pode dizer de crise, né, porque ela coloca em crise todos os modelos que antes nós tínhamos e que dependiam de certas circunstâncias que eram exteriores a nós. Por exemplo, né, a gente, no passado, só pensava fazer reuniões presenciais, e de encontrar-nos presencialmente. Tanto é que, no início, essa ideia de fazer reuniões online, ela não é que ela pegou assim massivamente de uma vez só, né? Porque nós tínhamos essa estrutura, um modelo para fazermos os nossos encontros e reuniões, que dependia da presença física das pessoas no mesmo lugar. E este momento de crise, que coloca em crise estes modelos, são uma grande oportunidade de nós encontrarmos criativamente saídas que sejam prudentes, saídas que sejam, vamos dizer assim, justas, para responder a essa situação atual, que é diferente do passado, que vai ser diferente do futuro, né? E para isso, é muito importante, assim, que a gente, de fato, até pelo amor que nos move ao cuidado com as famílias, ou em qualquer outra pastoral, né, a gente, assim, evite os extremismos, né? O que eu chamo de extremismo? Não é só postura extremista. Uma visão, e é sobre isso que eu queria me centrar, uma visão só do tipo tudo ou nada, né? É claro, hoje nós estamos impossibilitados de fazer grandes reuniões, como nós fazíamos antes, por causa do distanciamento social, do respeito às normas que foram estabelecidas pela igreja para podermos nos reunir, nos encontrar, né? Mas entre nos aglomerarmos completamente e entre não nos encontrarmos nunca, existe um espectro de possibilidades muito grandes. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma família em crise e a gente precisava, de algum modo, dar uma assistência para a família. A gente sabe que aqui, por exemplo, está havendo uma comunicação entre nós, né? Mas este elemento virtual tira certas possibilidades que são muito humanas, né? Por exemplo, assim, a gente tem essa necessidade, às vezes, da presença física das pessoas. Então, tudo bem, eu não vou, de repente, ir lá e fazer um jantar na casa daquela pessoa para não colocá-la em risco, para não colocar a minha família em risco, né? Mas nada importa, por exemplo, de repente, assim, de ir no portão da casa, a pessoa fica na sua porta da sua casa, sabe? A gente pode se falar pessoalmente, a gente pode se ver, né? A gente pode, inclusive, olhar nos olhos, assim, pessoalmente, uns dos outros, ou seja, há um espectro de possibilidade que não vai minimamente contra também o respeito à vida e a necessidade do cuidado dela. É claro que, como esse espectro é muito grande, não é que a gente vai tomar uma decisão que resolva todas as circunstâncias, mas eu acho que a gente precisa procurar essa criatividade que supera essa ideia de ou tudo ou nada, entendeu? Ou vamos juntar todo mundo na igreja 1.000 pessoas, ou não vamos também nos encontrar ninguém mais, né? Não é isso não é uma realidade. Então, eu acho que um dos problemas que, ao menos, eu tenho visto é que a gente tem feito encontros online e ele cumpre uma função que eu acho que é possível, mas tem outras deste encontro pessoal, inclusive individual, e inclusive físico, que a gente, por um momento, precisou abandonar. Mas não me parece que a gente feriria, inclusive, o cuidado com a vida com certas circunstâncias, estabelecendo certos cuidados, né? Então, aqui, de novo, entra aquele caráter do acompanhamento pessoal, né? Então, a gente pode, vamos dizer, um casal visita um outro, não precisa, né, necessariamente entrar dentro de casa, necessariamente se expor numa situação de risco, né? Mas se poderia, assim, como a gente continuou fazendo pequenos encontros com poucas pessoas num lugar espaçoso, né? Então, acho que a gente, assim, aquele modelo de encontrar todo mundo não é possível, então quais são os que são possíveis hoje que nos permitem ainda estimular e manter aquecidas as nossas relações para que a gente encontre saídas também que não sejam meramente tecnológicas e virtuais, porque isto, eu penso, tem o seu valor, mas existem outros elementos que ficam muito, assim, desqualificados, né, por estes meios virtuais de encontro. Então, eu acho que, assim, olhar com prudência, é claro, mas com criatividade, encontrando possibilidades que não submeta ninguém a risco, mas que também possa qualificar e possa responder a certas necessidades que o ambiente virtual não vai oferecer.
Padre, respeitadas as peculiaridades de cada exortação, pode-se dizer que Amoris Laetitia é uma releitura da Familiares Consórcio? Uma coisa muito bonita, e se a gente toma Amoris Laetitia e a gente vai vendo as citações, o Papa Francisco citou abundantemente Familiares Consórcio. Então, só pelo número de citações, a gente poderia dizer que há uma conexão muito grande esses dois documentos. Eu não sei se a melhor palavra a ser usada seria de releitura, porque, como eu disse, Amoris Laetitia propõe coisas que não existem na Familiares Consórcio, que não estão lá, ou se estão lá, bastante, assim, muito resumido, ou tratado de uma maneira muito sintética, sucinta, e que o Papa abre. Eu dei um exemplo, por exemplo, preparação para o matrimônio Familiares Consórcio é um número só, número 60. Na Amoris Laetitia, o Papa gasta um capítulo praticamente todo para tratar disso, ou pelo menos parte de um capítulo todo, né? Então, acho que não poderia se dizer simplesmente uma releitura. O que, ao meu ver, me parece, pode ser que eu esteja enganado, é claro, mas ao meu ver, o que parece mais justo é de que Amoris Laetitia absorve, acolhe Familiares Consórcio e tenta repropor aqueles mesmos temas, acrescentando outros que são típicos do nosso tempo, procurando dar uma resposta para a situação atual. Ou seja, não é uma espécie só de releitura, né? É assim, como se fosse um processo orgânico. Acolhe e avança, né? E ao avançar, amplia os horizontes, amplia os temas e também dá respostas que são típicas para esse tempo. Familiares Consórcio foi produzido na década de 90, ou seja, nós já estamos com uma distância grande cronológica. E como nos nossos tempos tudo vai muito rápido, né? Então, 50 anos passados, quase 50 anos passados, faz muita diferença para a realidade que nós estamos vivendo. Então, é uma procura, isso a Igreja sempre fez, né? De atualizar a sua doutrina nas situações concretas. Atualizar o modo de comunicar, atualizar a sua pastoral, que corresponda às situações concretas. Padre, hoje se fala muito de individualidade. Como os pais podem e devem influenciar na vida dos filhos, especialmente os adolescentes, sem ouvirem que estão invadindo o espaço? Bom, aqui eu acho que, primeiro, a gente não pode ceder a certas modas do momento, entendeu? É claro que se a gente toma duas gerações, a gente vai falar da geração dos pais e da geração dos filhos, é claro que uma geração de filho não quer ser uma mera repetição do que fez os pais. Também nós não queríamos isso para nós, entendeu? Então nós não podemos impor isso aos nossos filhos. Nós não queremos ser meros repetidores da geração que veio antes de nós. Mas também a gente não pode prescindir das gerações que veio antes de nós. Ninguém começa o mundo do zero, né? Pensa, por exemplo, assim, se a gente tivesse que começar a estudar química tudo de novo, a cada geração, a gente nunca faria progresso, né? E também no campo da evangelização, da igreja, da família, ou individual, né? Então a gente tem que sustentar essa tensão sadia entre as duas gerações, né? Ou seja, os pais precisam corajosamente propor aos filhos os valores, educá-los, ensiná-los, porque eles precisam. Uma criança e uma adolescente ainda não tem condições por si mesmo de tomar decisões, ela não tem um repertório de experiência que permite isso. Vai chegar o momento em que ela vai ter que fazer isso, né? Mas por isso que, durante um período da vida, a presença educativa dos pais, ela não só é importante, ela é necessária. Imagina se eu não ensinasse para o meu filho que ele não pode pôr o garfo na tomada, né? Então, se eu ensino que ele não pode pôr o garfo na tomada, simbolicamente, tem tantas outras tomadas que ele não tem que enfiar o garfo, entendeu? Então, eu tenho que ensinar isso para o meu filho. Ele não sabe isso. Como ele não sabe disso, ele não sabe tantas outras coisas. Vai chegar um momento em que ele já aprendeu que não pode ensinar o garfo na tomada. Aí ele vai começar a tirar conclusões sozinhas para a sua vida, né? Então, é um período de transição. Então, a geração dos pais tem que propor, tem que ensinar, né? Sem este medo. Imagina se um pai está invadindo a privacidade dos filhos ou tirando a sua individualidade. Um pai que ama o seu filho nunca vai fazer isso, entendeu? E é um equívoco pensar que alguém que comunica um valor estaria fazendo isso. Então, há um modismo hoje que, se nós não formos originalíssimos e fizermos tudo de nós, ou por nós,
ou só a partir de nossas convicções, como se isso fosse a única possibilidade de ser, e não é verdade. Imagina se um bebê de 2 meses de vida reivindicasse isso, como é que ele sobreviveria por mais de 2 dias sozinho, né? Então, isso não é possível. Então, mas também os pais não podem querer que os filhos sejam meros repetidores. De um lado, transmitir valores, educar, ensinar, mas confiando isso aos filhos, ajudando os filhos a passar por um processo de ganhar maturidade e depois de chegar um dia à autonomia. Acho que a grande alegria de qualquer educador é ver o seu educando um dia tomando decisões de bem sozinho. Não precisa mais de mim, ele não precisa mais me ouvir. Agora ele caminha a sua vida sozinho, ele vai adiante sozinho, porque eu passei tudo aquilo, agora ele é capaz de fazer a sua vida, né? Então, essa transição. E depois a geração dos filhos, a gente tem que, assim, os nossos filhos, nós também, porque também somos gerações filhas ainda, né? Nós também não tem jeito de começar do zero. O Papa insiste muito isso com essa coisa dos idosos, né? Um mundo sem passado é um mundo sem raízes, é um mundo sem fundamento. Por isso, para nós da igreja, o elemento da tradição é tão importante. Por isso que para nós, inclusive, a tradição mais antiga dos apóstolos é a mais importante, que é a mais próxima de Jesus, e por isso é a mais antiga, né? Então, este elemento é muito, nós não podemos prescindir isso, e hoje há esta ideia equivocada de que é possível prescindir, né? Como se o que é velho não presta, o que é do passado não é bom, o que é obsoleto não é bom, né? É interessante que a gente aprende isso na prática. Hoje é assim, você tem um celular que estraga, você joga fora e compra outro. Então, tudo que vai ficando velho se torna descartável, e isso vai entrando como mentalidade na nossa cabeça, mas não é verdade. Então, de um lado, a gente tem que avançar, né? A nossa geração, a geração filha tem que avançar, ela não pode ser mera repetidora, ela tem que avançar, ela tem que dar novas respostas, ela tem que encontrar esse elemento de originalidade, mas sem prescindir desse elemento da tradição, esse elemento do passado, que para nós é a base, né? Então, de um lado, para concluir, né, eu acho que os pais não têm que ter medo disso. Ninguém está invadindo absolutamente nada de ninguém, né? Se a gente for pensar seriamente, né, quem invadiu a privacidade dos pais por primeiro foram os filhos, né? Eles não existiam antes. Eles passaram a existir e entraram naquela relação, né? Então, não há... Assim, quem invadiu por primeiro foram os filhos, né? Na verdade, eles não invadiram, os pais quiseram ou acolheram naquela relação de amor. E agora é uma relação, né? Os pais não são meros financiadores dos filhos, entram numa relação de amor. Eu acho que não tem que ter medo disso. Mas é claro, também não tem que pensar de impor ou querer submeter a geração filha como se fosse assim, elas têm que fazer tudinho igual a gente, isso não vai dar certo, porque nunca deu certo nunca, né? Padre, eu vou fazer mais uma pergunta e também deixar o senhor livre para alguma consideração que o senhor ache pertinente. Padre, qual a sugestão que o senhor daria para a leitura deste documento em família? Eu já vou explicar, eu tinha dito que eu mandaria o PDF já está com a Thalita, eu não sei se você recebeu, Thalita, mas imagino que sim, né? Então eu vou distribuir para vocês. Lá nesse PDF, lá eu de fato fiz uma estrutura, como capítulo por capítulo se estrutura o documento, né? Então, a partir dos títulos do capítulo, é possível saber qual é o tema daquele capítulo, né? Então, se a gente pensasse assim, vou voltar aqui no meu esquema, se a gente pensasse assim nesse capítulo, nesse documento como um todo, eu acho que os 3 primeiros capítulos, a família toda poderia ler junto, entendeu? Os 3 primeiros capítulos, a família toda poderia ler junto. Na verdade, os 4 primeiros capítulos. Depois, o casal em si mesmo, né, poderia ler alguns capítulos que lhes tocam mais, por exemplo, da espiritualidade conjugal, que trata da espiritualidade conjugal, da fecundidade, do amor matrimonial, de como educar os filhos, elemento da educação dos filhos, da educação da afetividade. Então, isto para quem é da parte do educador, né? Depois, se o casal é envolvido na pastoral, este capítulo, por exemplo, do acompanhar, discernir, integrar, algumas perspectivas pastorais são muito importantes, né? Para que os casais envolvidos, né? Depois, com os filhos, estes primeiros capítulos eu acho que são os fundamentais, porque, na verdade, eles fazem o anúncio desta alegria do amor em família, né?
Então, com os filhos se poderia ler assim. Agora, é claro, quando a gente diz filhos, a gente tem que se lembrar que tem filhos de diversas idades, né? Uma coisa é se meu filho é um adolescente, capaz de fazer uma leitura, capaz de também de entabular um diálogo, uma discussão, né? Outra coisa é se meus filhos são crianças, e aí o que eu sugeriria, né? Que os pais, assim, tirassem momentos, não tanto para ler documento e discursar sobre o documento, né? Mas sabendo daqueles temas, talvez assim, com muita simplicidade, fazer perguntas, despertar curiosidade, falar assim de uma maneira afetuosa, simbólica, comparativa, sobre elementos que poderiam ir comunicando os valores para os filhos. Então, em família, eu acho que poderia se respeitar a partir dos temas e aí ver como cada tema pode ser mais pertinente a um ou outro grupo, né? Então, só os pais, depois os pais com os filhos, e assim por diante. Eu acho que esse é um modo, né? Eu não acho que é o único e talvez não é o mais perfeito, mas é um modo possível de fazer o estudo do documento em família. Padre, aqui perguntam também onde adquiriu o livro do senhor. Ah, o meu livro. Na verdade, assim, como ele foi publicado pela editora Cultor de Livros, se poderia adquirir lá na editora Cultor de Livros. Mas aí você teria que pagar frete, né? Inclusive, o livro tinha acabado, eu mandei fazer alguns volumes a mais, porque, assim, vira e mexe eu encontro um padre amigo, dou de presente, ou alguém se interessa de comprar, os meus alunos também, então deve estar chegando para mim essa semana mais alguns volumes. Se alguém tivesse interesse, eu vou pedir ajuda para o pessoal lá do Secretariado de Pastoral, a Licílvia e a Fernanda que estão lá, se elas puderem me ajudar, Dom Washington concordar com isso, eu poderia deixar alguns volumes lá e que quem se interessasse poderia comprar lá na Cúria, porque é um lugar que todo mundo tem mais chance de passar. Porque estando aqui comigo, acho que é mais difícil aqui na Cidade da Comunhão chegarem aqui para fazer esse tipo de compra, a não ser se a gente tivesse algum encontro. Eu acho que lá poderia centralizar. Então, chegando esses livros, eu poderia colocar lá, eu deixo com o pessoal lá e eles vão vendendo para aqueles que tiverem interesse de comprar, se assim do Washington permitir, e se a pessoal do secretariado puder me ajudar desse modo. Né? Padre Luiz Henrique, também seria oportuno que o Santuário da Sagrada Família pudesse ter exemplares, porque lá frequentam muitas famílias e, quem sabe, gostariam de ler esse texto, de ler, aprender, etc. Deve ter. Na verdade tinha, eu vou procurar saber se terminou, Dom Washington, porque eu tinha deixado lá alguns volumes no passado, se não tiver, eu vou lá e a gente renova o estoque deles lá. Também lá no Santuário Sagrada Família é uma boa oportunidade. Padre, seguindo aqui nosso cronograma, o senhor tem alguma consideração final, alguma coisa que o senhor gostaria de colocar a partir também das perguntas? Assim, eu acho que mais do que responder uma pergunta em geral, eu penso assim, né, a gente nota esse cuidado, né, que a igreja sempre teve com as famílias, a começar de Jesus, que quis nascer numa família, né, e que tanto deu valor ao seu pai, à sua mãe, à convivência familiar, vivendo aqueles 3 anos, né. Ou seja, nós temos motivos de sobra para nos entusiasmarmos muito com a pastoral familiar, né. Então, seja por essas razões daqueles que nos antecederam, né, da própria igreja, e que até hoje, né, imagina o Papa tem feito um trabalho hercúleo de motivar a pastoral familiar. Né? Então, a gente tem motivo de sobra nesse sentido. Mas eu acho que também isso exige de nós assim uma atenção para que nós individualmente redescubramos assim a beleza e o valor da experiência familiar, o valor da família, a sacralidade da família. Infelizmente, muitos de nós tivemos uma experiência não tão boa assim em família, ou porque viemos de famílias que se desagregaram, que se separaram, ou porque mesmo não tendo separado, a experiência não foi tão positiva, né? E talvez isso pese sobre nós como uma espécie de nuvem que não nos entusiasme pela família. Tantas vezes os jovens assim olham com uma certa desconfiança para a família porque não tiveram uma boa experiência, né? Então assim a gente precisa de novo se entusiasmar pela família, porque este é o núcleo fundamental e central da existência humana
e dela brotam as vocações, dela brotam os bons cidadãos, dela brota o amor, né, que é aquilo que move a nossa fé e move o ser humano, é nela que nós cultivamos e aprendemos a fé, né? Então eu penso assim que devemos assim, de fato, nos entusiasmar e devemos nos alegrar e cuidar muito das nossas famílias, cada um da sua, né? Depois colaborar para cuidarmos das dos outros, né? Mesmo que a gente não faça parte da pastoral familiar no sentido da estrutura eclesial de pastoral, né? Mas a gente pode sempre fazer a pastoral da amizade familiar, seja aquela família amiga, o cuidado com ela, o zelo, a atenção, né? Tudo isso certamente vai curando feridas e vai dando a possibilidade que as nossas famílias se estruturem mais, porque isso é uma convicção que eu divido pessoalmente. É claro que a gente pode sempre pensar um ponto de partida de diversos aspectos, seja na vida da igreja ou na sociedade. Mas eu penso que se há um ponto fundamental da onde a gente pode começar para, assim, retomar o caminho da humanidade, eu penso que a família é um ponto deste partida e a gente deveria investir muito tempo, muita energia, muito amor, muita dedicação para o cuidado das famílias. Então, eu só queria encorajar que a gente, assim, redobrasse nosso entusiasmo, nossa alegria e nosso amor na dedicação no cuidado com as famílias, nós padres, religiosos, religiosas, a pastoral familiar, as diversas pastorais da igreja. Então, no fundo, era só dizer uma palavra de encorajamento final. Muito obrigado, Padre Luiz Henrique, pela sua participação. Eu queria agora chamar o Monsenhor Luiz Lobo, nosso coordenador de pastoral da Arquidiocese de Goiânia. Monsenhor? Monsenhor, Então, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer muito a você, Padre Luiz Henrique, pela bela exposição e profunda. Aquilo que Dom Osho falou, eu concordo plenamente. Você apresentou toda essa temática, mostrando os diversos aspectos, e uma coisa que eu achei muito interessante, nem tanto A, nem tanto B, vai mostrando a possibilidade de diálogo em todas essas situações que aparecem na questão da família. Acho que foi realmente uma manhã muito proveitosa para todos nós, para os padres, para os diáconos, para os leigos que estão participando, sobretudo os que trabalham na pastoral familiar. Seria uma boa palestra para o grupo da pastoral familiar da Arquidiocese, né, para a gente ir cada vez mais aprofundando essa temática. Então, muito obrigado, viu, Padre Luiz, pelo seu trabalho, né? Cada vez mais eu te admiro. Depois, a todos que estão participando, eu diria aos meus irmãos padres a importância da gente fortalecer a pastoral familiar na paróquia. Se ainda não temos, a gente procurar criar, e criar não só por criar, mas criando com objetivos concretos a pastoral, porque realmente é um ponto que nós precisamos da evangelização. Padre Luiz estava dizendo como tratar a questão dos filhos, os filhos dizendo que os pais estão invadindo o espaço deles, e esse modismo, né, como diz o padre Luiz Henrique, né, é realmente um modismo de que o pai e a mãe não podem interferir em nada nos filhos, eles querem viver independentes. Mas também, para não dizer só de um lado, por outro lado também, muitos pais ferem muito a liberdade dos filhos, ao invés de ajudá-los a crescer, né? Isso tudo tem que ser tratado da pastoral familiar, né? Nos cursos, nos encontros de
preparação para o matrimônio. Eu estou agora lendo esse livro da Pastoral Nacional, Padre Luiz Henrique, tu conhece, né? De encontros de preparação para o matrimônio. Quem sabe nós, padres, pudéssemos adotar este livro nas nossas preparações para os jovens que vão receber o sacramento do matrimônio. Matrimônio, né? Encontros de preparação matrimônio, da Pastoral Nacional Familiar. Porque um casal bem preparado e bem equilibrado, eles vão também dar uma formação, uma educação muito integral para os seus filhos. Obrigado a todos que participaram. Estou vendo aqui, tem 165 participantes do nosso encontro. E tem funcionado bem assim. Quando pudermos fazer presencialmente, vamos fazer, né? Mas não podendo, nós estamos cumprindo nossos objetivos nessa nova maneira de ser, né? Que Padre Luiz Henrique falou muito bem sobre isso aí também. Muito obrigado. O Henrique já falou, vamos disponibilizar os slides. Na segunda-feira, vocês podem entrar em contato com o Secretariado de Ação Pastoral ou com o Vicariato para a Comunicação. Nós podemos ir disponibilizando esse material, dando informações sobre o livro, enfim, estaremos à disposição para quem quiser alguma informação a respeito da reunião, que vai ficar gravada. E, a princípio, as pessoas que participaram, que se inscreveram, já será disponibilizado para poderem assistir novamente. E depois, vamos ver com o Monsenhor se a gente vai disponibilizar no site para as demais pessoas. No dia 19, a Pastoral Familiar da Arquidiocese convida para reunião virtual bimestral. Então, vai ser dia 19, às 15 horas. Eles não mandaram aqui ainda qual que vai ser a rede social, mas na segunda-feira a gente já vai disponibilizar no nosso site, nas nossas redes sociais, as demais informações sobre a reunião virtual bimestral da Pastoral Familiar. A gente agradece a todos que se inscreveram e eu convido Dom Washington Cruz, nosso arcebispo, para encerrar essa reunião. Mais uma vez foi muito boa e nós também estamos abertos a sugestões, críticas, só ligar ou mandar um WhatsApp para o Vicariato para a Comunicação. Dom Washington. Sim. Cara Thalita, o primeiro ponto que eu queria tratar, você já tratou, que é a questão da gravação. Acho que é muito interessante que as pessoas possam ouvir esta palestra feita pelo nosso Padre Luiz Henrique. E uma coisa interessante, importante, necessária, seria que os colégios católicos pudessem ouvir esta mensagem. Os colégios católicos, e não são poucos aqui, né? Quer dizer, não são milhares, mas são vários os colégios católicos, e às vezes a gente não aborda esse tema ou passa a mensagem da moda, passa a mensagem comum, aquilo que aparece na mídia, come e bebe do pão que o mundo oferece hoje em dia, tem medo de enfrentar este argumento. Seria interessante até, Thalita, de avisar aos diretores de colégios e enviar esse material com o pedido de fazer um estudo dele com os pais, com os alunos,
dentro daquilo que o padre Luiz Henrique disse, seguindo as etapas do documento. Depois, quando o padre Luiz Henrique fala da diferença das gerações, entre o próprio casal Maria e José, eles que educaram Jesus, aos 12 anos, não compreenderam o que ele estava dizendo, diz o texto bíblico. Não compreenderam o que ele disse. E Nossa Senhora guardava todas essas coisas no coração. Então, é preciso que a gente, mesmo não podendo, no momento, responder aos filhos essa ou aquela questão, guarde no seu coração, busque a resposta em Jesus, na oração, no Evangelho, na Palavra de Deus, para poder transmitir aos filhos uma autêntica educação e formação evangélica. Com isso, eu encerro e agradeço muito ao Padre Luiz Henrique. Eu não sei se todos que nos acompanharam sabem quem é o Padre Luiz Henrique. Ele é muito conhecido aqui na Diocese, porque tem feito muitas coisas, é formador dos seminaristas, professor em vários lugares, mas Padre Luiz Henrique é um sacerdote que tem uns 10, 11, 12 anos. Quantos anos de formação, Luiz? 13 anos de sádio, 13 anos de padre. 13 anos de sacerdócio, todos eles vividos aqui na Arquidiocese, e estudou teologia moral, fez doutorado, pós-doutorado, doutorado, pós-doutorado e um segundo pós-doutorado. Como é que se diz esse segundo? É só pós-doutorado, não tem mais pós-pós, é só pós. Pós-doutorado, dois pós-doutorados ele fez. Então, a gente precisa aproveitar a graça que Deus nos deu aqui na Arquidiocese. Eu parabenizo o Instituto de Teologia Santa Cruz, que escolheu o Padre Luiz Henrique como professor de teologia moral. Outros outras dioceses também pedem a assessoria do Padre Luiz Henrique, e agora ele faz parte também da Comissão de Doutrina da CNBB Nacional. O texto da campanha da fraternidade para o próximo ano está sendo elaborado por uma equipe da qual ele também faz parte. Ele também faz parte. E, com certeza, vai sair um texto muito bom sobre a educação, não é? Educação, Padre Luiz Henrique. Sobre educação. Sobre educação. Educação. Tá bom, então, vamos rezar o Ângelus. Ainda não é meio-dia, mas estamos perto. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, possamos chegar à glória, alcançar a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. São José, rogai por nós. Obrigado, Padre Luiz Henrique, obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus!